Glória a Deus. Vamos, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Antes de fazermos a leitura, irmãos, falar aqui um pouquinho sobre o texto introdutório da nossa mensagem nessa noite. Em 2017, o Brasil ocupava o primeiro lugar no ranking mundial de prevalência de ansiedade. De acordo com uma organização chamada Organização Mundial da Saúde, que vocês devem conhecer bem, um total de cerca de 18,6 milhões de brasileiros eram afetados em 2017, aproximadamente 9,3% da população brasileira. E em apenas 6 anos, de acordo com a pesquisa de um outro instituto chamado Covitel 2023, e está disponível também no Observatório da Saúde Pública, esse percentual cresceu para 17,5% e foi para 26,8% da população brasileira. Em apenas 6 anos, houve um acréscimo de brasileiros com diagnóstico de ansiedade, saltou de 18,6 milhões para 57,2 milhões de pessoas. Ou seja, 38,6 milhões de brasileiros a mais em apenas 6 anos. E se a gente seguir com esse percentual, com essa proporção de crescimento, por volta de 2030, nós teremos em torno de 90 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade em nível patológico, ou seja, precisando de terapias e até de medicamentos. Isso sem falar nos inúmeros casos que não são diagnosticados, não é? Então, é algo muito grave, irmãos. A ansiedade não é uma coisa pequena, é uma doença importante. Nós sabemos disso, nós vivemos lá em casa essa questão, os irmãos sabem também que nós passamos por isso. A ansiedade, ela pode chegar ao ponto de tornar a pessoa incapacitada para o trabalho, para a vida social e até para a sua própria segurança. Ela precisa ser monitorada, acompanhada. Infelizmente, nós nem sequer ouvimos falar em políticas públicas sérias e abrangentes para o enfrentamento dessa crise, que é uma crise humanitária, emocional, muito importante, não é? Então, são coisas que preocupam a gente. Há vários fatores que podem levar a ansiedade nesse nível doentio, que precisa de tratamento, que precisa de medicação. Um deles é a exposição demasiada à tela. Hoje existem muitos pais que estão se despertando para isso, de evitar que seus filhos fiquem expostos demasiadamente, a telas, seja na TV, seja tablet, seja no smartphone ou qualquer outra forma de acesso à tecnologia. E muitas pessoas estão procurando uma vida mais afastada dos grandes centros, da vida urbana, justamente com preocupação, em relação a esse tipo de coisas. Então é muito importante isso. E a Bíblia também se preocupa com a ansiedade. Nós, que conhecemos a palavra de Deus, já lemos várias vezes sobre a ansiedade na Bíblia,
E nos livros do Antigo e Novo Testamento nós temos várias passagens que tratam do assunto de forma direta ou indireta. Então, só para citar um exemplo do Antigo Testamento, Isaías 41:10, por exemplo, é um texto onde trata sobre a ansiedade de forma indireta, advertindo ali os seus leitores a não temerem, ou seja, a não se deixarem dominar pelo medo, que é um sintoma muito característico da ansiedade, mas confiarem no Senhor. E existem outras passagens tantas nessa direção. Já o Novo Testamento fala diretamente sobre o assunto. Jesus combate a ansiedade na vida dos seus seguidores, especialmente na vida dos seus discípulos. Mateus capítulo 6, 25 a 34, ele fala diversas vezes: não andeis ansiosos. Por mais que vocês estejam ansiosos, vocês não podem acrescentar nada à sua existência. Pedro também fala a respeito do assunto, né? E seguindo o exemplo do seu mestre, 1 Pedro 5,7, onde ele diz: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E em ambos os casos, a receita ou o tratamento passa pelo mesmo caminho do texto de Isaías: confiança em Deus. Então é óbvio que existe um nível de ansiedade, em seu aspecto mais efetivamente patológico, como nós falamos, em termos de transtorno, que vai exigir o uso de medicamentos, de terapias, como já falamos. Mas existe um nível mais básico ou inicial de ansiedade, que a prática da oração, do descanso em Deus pode ajudar e talvez até, quem sabe, curar o coração ansioso, que Deus pode curar. Então é sobre isso que nós queremos falar um pouco nessa noite, uma reflexão breve, e para isso nós vamos examinar ainda outra passagem bíblica que trata da ansiedade, na carta de Paulo aos Filipenses, né? E antes de fazermos a leitura, deixe-me situar você no texto que nós vamos ler. Quem acompanhou a nossa série aqui sobre cartas da prisão já conhece a carta aos Filipenses, bastante, não é? Falamos muito sobre ela, e ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que ficava numa província muito importante, uma província romana muito importante, chamada Filipos. Então, a carta em si foi escrita com alguns objetivos, e entre eles, o propósito de estimular os irmãos à alegre perseverança diante das tribulações da vida. Os irmãos de Filipos sofriam perseguições por causa da sua fé. Então, Paulo, que tinha uma dívida de gratidão muito grande com aquela igreja que o havia assistido num momento difícil da vida dele, financeiramente, sustentando o apóstolo, e ele escreve também para confortar os irmãos, encorajá-los a seguir em frente, confiando na graça e na provisão de Deus, face às dificuldades que eles enfrentavam. Então, um dos argumentos de convencimento que Paulo usa como estímulo aos irmãos está na frase: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E boa parte dos intérpretes entende como um alerta sobre a proximidade da volta de Cristo. E esse alerta deveria servir para duas coisas: despertar o amor e a fraternidade entre os irmãos, especialmente aqueles irmãos mais espinhosos, né? E para confortar os corações aflitos por causa das muitas dificuldades enfrentadas em sua fé. Então, esse é o contexto em que Paulo vai falar da ansiedade como algo que deve ser identificado, que deve ser combatido por meio de um recurso gratuito disponível a todo aquele que crê, que é a oração. Então, agora sim vamos fazer a leitura, Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7. Filipenses 4, 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Nas versões mais antigas, o texto está num imperativo mais evidente. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, ó Deus, pela oportunidade preciosa de tê-la aberta diante de nós mais uma vez, e pela liberdade que ainda temos de poder ler e expor a tua palavra publicamente. Bendito seja o teu nome, que o Senhor nos conserve nessa graça, e, ó Deus, faça com que a tua palavra tenha livre curso nessa noite em nossas vidas, para alcançar os nossos corações, de todos nós, de todos aqueles que vierem a ouvi-la, que ela possa falar a cada coração, trazendo, ó Pai, os recursos necessários para uma vida mais apaziguada, uma vida, ó Deus, mais conformada aos teus propósitos e, consequentemente, uma vida mais alegre e mais feliz na tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, versículo 4 começa com esse imperativo, conforme nós dissemos: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A alegria do cristão, irmãos, deveria ser algo incondicional. Na verdade, a alegria deveria ser uma marca registrada de cada cristão. Lamentavelmente, com o passar do tempo, a vida cristã se tornou algo tão pesado, se tornou algo tão estranho, aquilo que a Bíblia propõe sobre ela, ensina sobre ela. Nós começamos a transformar a alegria cristã em algo institucional. É quase que como bater cartão numa empresa. Nós temos que ser alegres porque nós somos crentes, então vamos sorrir, mesmo sem vontade. Não é esse tipo de alegria que Paulo está falando aqui. Ele está falando de uma alegria real. Eu nunca entendi por que em alguns templos existem os gárgulas, né? Tudo bem que são templos do estilo gótico, é um estilo arquitetônico, e esse estilo arquitetônico admite que existam os gárgulas. Não sei se você sabe o que é um gárgula. É uma espécie de demônio que é colocado em alguns pináculos de alguns templos cristãos, e a ideia é que eles estão saindo, eles estão sendo expulsos, estão sendo derrotados pelo poder de Cristo, mas com tudo isso eles estão lá, né? E é uma coisa meio chocante a gente chegar numa igreja, num templo cristão, e dar de cara com aquele bicho feio lá em cima na torre. É um negócio meio esquisito. E isso me faz perceber, irmãos, isso é uma linguagem, está falando alguma coisa para a gente. Está mostrando para a gente que o templo, onde nós cultuamos a Deus, em algum momento passou a ser esse espaço pesado, esse espaço feio, esteticamente feio, pesado. Parece que isso está voltando hoje, né? Transformar o templo numa espécie de linha de montagem, uma fábrica de novos clientes. Lamentavelmente, a beleza do templo está se perdendo, as nossas cores estão sendo trocadas pelo minimalismo, que é apenas um modismo secular que entrou na igreja com toda a força. E nós estamos vendo essa beleza, essa estética tão bela da igreja, que sempre caracterizou a igreja, os ornamentos litúrgicos. Nós estamos vendo tudo isso desaparecer por conta dessa ideia simplória de que a igreja não é um lugar onde a estética tem vez, onde a beleza tem importância. Mas, meus irmãos, não tem nada mais errado do que isso. Não tem nada mais fora de contexto do que isso. Porque o que a Bíblia nos mostra é que a igreja é um lugar de alegria, que a vida cristã é um lugar de alegria, onde nós temos alegria, satisfação de nos encontrarmos uns com os outros. Sim, houve um tempo que nós nos reunimos em
cemitérios, em catacumbas, mas isso passou. Nosso espaço de culto, nosso ambiente de culto, precisa ser um ambiente alegre, um espaço de alegria, onde a alegria faz parte da nossa comunhão. E se nós não estamos alegres, se nós estamos tristes, nós precisamos de ajuda, e alguém precisa nos ajudar, mas para isso precisamos abrir o coração. O apóstolo Paulo, ele está falando para nós aqui sobre algo que ele tinha todos os motivos para nem tocar nesse assunto, porque ele estava preso. E mesmo estando preso, em diversos momentos nessa carta, ele diz: eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro. Como você se alegra se você está preso, se você está privado da sua liberdade, do seu direito de ir e vir? Mas é que essa alegria é uma alegria incondicional. Ela não diz respeito às circunstâncias, ela não tem a ver com o momento que a gente está vivendo, se bom ou mal, ela não tem a ver com as circunstâncias da vida, e mais à frente ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em todas as situações. Então, meus irmãos, viver alegre como cristãos é um aprendizado que Cristo traz a nós na nossa comunhão com Ele. E é justamente daí que vem a nossa alegria, na nossa comunhão com Cristo. Se a igreja hoje é uma igreja triste, isso significa que ela tem pouca comunhão com Cristo, ou nenhuma. Que a verdade é que nós falamos muito sobre Jesus, mas falamos muito pouco a partir da nossa vida com Jesus. Falar sobre Deus, irmãos, é muito fácil, mas falar de Deus, falar a partir da nossa comunhão com Deus, é outra história, é muito diferente. Então, Paulo vai falar sobre essa questão, que a nossa alegria não pode estar sujeita a condições, por uma razão simples. A nossa alegria verdadeira, irmãos, a alegria cristã, não são coisas. A alegria cristã não são sentimentos, não são realizações, não, nada disso. A nossa alegria é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Isso tem implicações muito importantes que nós devemos levar em conta. E eu quero compartilhar 3 implicações. A primeira é que Paulo considera a alegria um dever cristão, desde que ele ordena. Ele não está dizendo: olha, se vocês estiverem se sentindo bem, alegrem-se. Não, ele está ordenando: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É um mandamento. O texto grego é traduzido no modo imperativo: alegrai-vos. Não se trata então de uma sugestão, mas de uma ordem. Mas então poderíamos pensar: ora, eu tenho que me alegrar mesmo quando eu não estou com vontade? Eu devo me alegrar como uma imposição? Como alguém se alegra como uma imposição? Tipo assim, fica alegre agora senão eu te dou uma coça. É isso? Não. A questão é que eu preciso compreender o valor, o alcance, o tamanho do que Cristo é e do que Ele fez por mim. É nesse sentido que vai a ordem. Eu preciso entender, irmãos, os motivos, grandes motivos, que eu tenho para viver uma vida alegre. E se eu não vivo essa vida alegre é porque eu ainda não compreendi esses motivos. E o que Paulo está ordenando aqui é que eu me disponha e que eu avance para conhecer esses motivos. No capítulo 2 ele fala sobre o progresso da fé. Meus irmãos, ele diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, é preciso compreender o valor do que Cristo fez por nós. O que nos leva à segunda implicação. Se isso acontecer, se nós compreendermos o valor, o tamanho daquilo que Cristo tem feito por nós e em nós, essa compreensão, ela vai trazer essa alegria que vai fazer parte da minha vida como algo incondicional. Porque nada será maior ou mais importante para mim do que o fato de eu estar em Cristo, em comunhão com Ele, de ser salvo por Ele, de viver uma vida ligada à vida dEle. E eu me alegrarei sempre, seja na abundância ou na escassez, na fartura ou na necessidade. Então,
que nos leva ao terceiro ponto. Essa alegria incondicional e constante tem outro fator determinante. Ele diz: o Senhor está perto. No verso 5 ele vai fazer essa afirmação. Ou seja, o Senhor não demora a voltar. E essa certeza da iminência da sua volta, mais até da certeza da sua volta, de tudo que ela representa, deve ser para o cristão o motivo dos motivos para viver em alegria. E é interessante, irmãos, que Deus não estabeleceu uma data conhecida por nós para a volta de Cristo. Isso é muito interessante, porque veja bem, a volta de Cristo era iminente nos dias de Paulo. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. E essa certeza de que a volta de Cristo podia acontecer a qualquer momento, trazia conforto e alegria ao coração daqueles irmãos. 2000 anos se passaram, Cristo não veio. Não veio para nós, mas para Paulo ele veio. E ele veio para toda a geração dos dias de Paulo, que já está em Cristo. E depois, durante esses 2000 anos, todas as gerações subsequentes viveram uma vida alegre, baseada nessa compreensão de que a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Isso nos conforta, nos encoraja. Isso nos desliga um pouco das coisas banais dessa vida e nos faz pensar naquilo que tem realmente valor. Então, propositadamente, o Senhor não estabeleceu uma data, não nos deu a conhecê-la, justamente para que nós, em cada geração, possamos viver nessa expectativa de que a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento, porque isso é importante para nós. E essa compreensão da iminência da volta de Cristo, seja pela sua vinda propriamente dita, ou pelo fato de nós irmos nos encontrar com Ele, deve trazer para nós um grande motivo de alegria, o motivo dos motivos. Alegria antecipada pela festa sem fim que será trazida pela consumação do reino. E esse mote, o Senhor está perto, então determina o que vem a seguir. Versículo 5. O apóstolo vai dizer aí: que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Eu não sei por que a Sociedade Bíblica traduziu essa palavra do verso 5 como moderação, porque a palavra que está aqui no texto original, ela não supõe moderação. Ela fala sobre docilidade, amabilidade. Você já conheceu uma pessoa dócil? Uma pessoa dócil é uma coisa rara, né, irmãos? Ainda mais nos dias que a gente vive, dias tão truculentos. Às vezes você vai fazer uma brincadeira com uma pessoa na rua, ela vem com 4 pedras na mão, porque está todo mundo tão afetado, está todo mundo tão atarefado, está todo mundo tão estressado, tão afetado pelas situações da vida, todo mundo sequelado por esse mundo louco que a gente vive. A docilidade é uma segunda característica que deve fazer parte da vida cristã. O cristão deve ser alguém dócil. E a nossa docilidade, Paulo diz que ela deve ser conhecida pelos outros. Ou seja, é uma coisa que precisa ser real, porque ela deve ser vista, ela deve ser testemunhada pelas pessoas de fora. E veja, Paulo não está falando pelos outros crentes, ele fala sobre todos. Não é? Que a vossa amabilidade seja conhecida por todos, crentes e não crentes, amáveis e não amáveis, pessoas boas e aquelas que nós julgamos que não são tão boas. A nossa docilidade deveria ser conhecida de todos. E você pode perceber, acompanhando aqui a nossa reflexão, que Paulo ele vai juntando os pontos, porque a docilidade é um resultado necessário
da alegria. Uma vida de uma pessoa alegre, consequentemente, é uma vida onde há docilidade. Uma pessoa alegre é uma pessoa dócil. Uma pessoa triste é carrancuda. Normalmente, uma pessoa dura de coração. E, lamentavelmente, o nosso país é um país onde viver uma vida dócil e oferecer docilidade às pessoas é algo difícil, porque a nossa cultura é uma cultura viciada em malícia. Nossa cultura é uma cultura viciada em imoralidade, em baixaria, em indecência. E quando você fala que alguém precisa ser dócil, isso soa muito mal ao ouvido de muita gente. Mas, meus irmãos, se nós colocássemos isso em prática, a vida se tornaria um desafio muito menor para nós. Ela se tornaria uma vida mais bonita, mais leve, mais fácil de se viver. Docilidade não é uma coisa que faça de nós menos homens, não é? Menos machos da espécie. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Então, a grande questão que Paulo coloca aqui, irmãos, é uma questão que exige de nós uma mudança de mentalidade. Primeiro, ele estabelece que a alegria do cristão é algo incondicional, não está sujeito a conquistas, a vitórias, né, a sucessos. Ela não se refere a coisas, ela se refere a uma pessoa, e a pessoa é Jesus. O segundo ponto que ele coloca é a docilidade. Observe que há uma clara preocupação de Paulo em estimular sentimentos e afeições que permitam boa convivência com os de dentro e os de fora da igreja. A alegria quebra o semblante carrancudo, fechado, antipático, arrogante. Um dos primeiros versículos que eu decorei na Bíblia foi Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração triste abate o espírito. Provérbios 15:13. Da mesma forma que a alegria, a docilidade deve ser uma das marcas do cristão. Ela combina com a alegria, ela combina com Cristo, é uma expressão viva e coerente do amor, que é o maior de todos os dons e o pilar principal do edifício da nossa vida em Cristo. Por isso, se justifica a advertência: perto está o Senhor. E esse axioma, essa frase que marca essa porção que nós estamos investigando, ela vai regendo todos os versículos, porque ela está determinando aqui os sentimentos, afetos que Paulo está estabelecendo para a igreja. Nós chegamos ao verso 6, e o verso 6 vai dizer: não fiquem ansiosos, não andem ansiosos. Na minha versão e na sua está preocupados, mas o texto também, a melhor tradução seria ansiosos, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E aqui eu quero parar um pouquinho para pensar sobre isso com você. Diante do que nós vimos no princípio, sobre os milhões de pessoas que estão sofrendo hoje com ansiedade, o mundo ansioso que nós vivemos, a importância dessa advertência de Paulo. Paulo está nos dizendo que a ansiedade, no nível mais básico, pode ser controlada ou até, quem sabe, curada através da oração. De novo, repito, não estou aqui falando da ansiedade no nível de uma doença, efetivamente falando, de um transtorno, de algo que precisa de medicação, de acompanhamento de um psiquiatra até. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da ansiedade no nível mais básico. Ansiedade que, de um modo geral, perturba todo mundo. Alcança todo mundo em menor ou maior grau. É sobre isso. Então, a primeira coisa importante aqui é identificar a ansiedade. E isso é o que pouca gente está se preocupando em fazer. Sabe, meus irmãos, quando nós começamos a ficar ansiosos, sabe qual é a primeira coisa que a gente procura? Ao invés de a gente diagnosticar a nossa limitação, a gente começa a procurar o defeito nos outros.
Então, a solução para nós é trocar, entende? Porque o problema está no outro, está no ambiente onde eu estou vivendo, o ambiente onde eu estou vivendo é que está me fazendo infeliz, a pessoa com quem eu estou vivendo é que está me fazendo infeliz. Então, a minha solução é procurar um outro lugar, uma outra pessoa, para que eu seja feliz. Mas o problema não é o lugar e nem a pessoa, o problema sou eu. O meu coração está tomado pela ansiedade, e a ansiedade turva a nossa mente e não permite que a gente pense, que a gente raciocine de forma lógica, coerente, consistente e muito menos bíblica, irmãos. Então, nós precisamos aprender a fazer o autodiagnóstico. Não tem aquele exame do toque, né, que é ensinado para as mulheres a respeito de determinadas enfermidades que podem ser diagnosticadas pelo toque? Nós precisamos aprender a tocar a nossa alma, identificar as doenças que nós temos no nosso coração, no nosso íntimo, que precisam ser tratadas. Eu sei, meus irmãos, que uma das piores coisas que existem é quando alguém chega para a gente e diz: olha, você está doente, você precisa de ajuda. O nosso mundo cai, não é? A gente não quer ouvir isso. Ninguém quer um diagnóstico negativo a respeito do seu comportamento, da sua maneira de agir, das suas ações e reações às questões da vida. Ninguém quer isso. Mas, meus irmãos, é algo que nós precisamos identificar as nossas fraquezas, as nossas mazelas e limitações, porque quando Paulo diz, quando Pedro diz, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, quando Jesus diz, não andeis ansiosos, quando Paulo diz, não andem ansiosos com coisa alguma, todos eles estão pressupondo que nós sabemos identificar a ansiedade em nós. Então precisamos nos conhecer. O autoconhecimento é uma das coisas mais importantes, especialmente no mundo doente emocionalmente que a gente vive hoje, irmãos. E pela falta de autoconhecimento, tem muita gente enfiando os pés pelas mãos, fazendo um monte de bobagens, destruindo famílias, destruindo relacionamentos, destruindo um monte de coisas que poderiam ser preservadas se houvesse apenas a preocupação de se conhecer, de se autoconhecer. Então, é por isso que eu gosto daquele provérbio chinês, né, que diz, antes de você sair por aí querendo mudar o mundo, dê umas 3 voltas dentro da sua casa. Ou seja, o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro, está em nós. E nós precisamos, em primeiro lugar, saber diagnosticar esse problema. Isso é importante. A segunda coisa importante, uma vez que nós identificarmos esse problema, é entender que nós não podemos viver com ele. Ele traz dano à nossa alma, traz prejuízo aos nossos relacionamentos, à nossa vida, à nossa saúde emocional e, consequentemente, a possibilidade de nós vivermos uma vida alegre, conforme Paulo estabelece aqui. Então, alegre como essa pessoa que está assoviando agora. Bonito, né? Enfim, são questões, irmãos, que a gente precisa colocar diante de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui. Olha, existe um médico dos médicos. E, meus irmãos, a diferença de levar a ansiedade diante de Deus em oração e levá-la diante de um médico, de um terapeuta, de um psiquiatra, é que o diagnóstico de Deus é imediato. Na verdade, ele é até anterior ao nosso diagnóstico. Quando nós descobrimos o que temos, Deus já sabe há muito tempo. E mais, Ele sabe como tratar isso. Talvez Ele nos encaminhe a um terapeuta, talvez Ele nos encaminhe até a um psiquiatra. Mas é possível que Ele também faça algo extraordinário na nossa vida e nos cure de maneira sobrenatural. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é extraordinário. Ele está mostrando um caminho simples, que não custa nada, que é acessível a todos, que está disponível a todos, que todo mundo é capaz de fazer, que é orar.
que é dobrar os joelhos e abrir o coração na presença de Deus, sabe, sem aquelas palavras arranjadas que a gente gosta de colocar na presença. Ó Senhor, estou aqui diante da tua inacessível presença, tua gloriosa majestade. Olha, vamos direto ao assunto, gente. Eu gosto dos salmos, irmãos, porque os salmos são humanos, são iguais a nós. O salmista, no capítulo 13, ele não tem introdução, ele já entra falando: Senhor, até quando, até quando, até quando, até quando? E só lá pelo meio do salmo que ele vai perceber que alguma coisa está errada no discurso dele, começa a mudar, e o salmo que começa com lamento termina com louvor. Sabe por quê? Porque quando a gente esvazia o nosso coração na presença de Deus, quando a gente coloca tudo que não presta diante do altar, quando a gente deixa tudo que está errado e ruim no nosso coração, nós começamos a ver a realidade de outra maneira. E o nosso discurso muda, porque a nossa cabeça muda, o nosso coração muda, tudo muda. Então é essencial que nós possamos acolher a palavra de Deus quando ela diz: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, ou seja, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo contrapõe a ansiedade com a oração. Para ele, o oposto da ansiedade é a oração, porque a oração esvazia o poder da ansiedade. A oração tira a autoridade da ansiedade, não permite que ela nos destrua, que ela nos faça andar por caminhos tortuosos. Por isso o termo adversativo: não andem ansiosos, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as suas necessidades, por meio da oração, da súplica, com ações de graças. Então veja que ele equilibra todo o processo. Nós pedimos, nós clamamos, nós suplicamos, mas também agradecemos pelo simples fato de podermos estar diante de Deus, colocando diante dele o que nos aflige e recebermos cura, conforto e encorajamento para a nossa caminhada. E por fim, irmãos, o resultado final de todo esse processo no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebe o que Paulo faz? Ele está falando agora da paz. Não é uma paz comum, não é ausência de conflito, não é ausência de guerra, não é algo fantasioso ou utópico, é algo real. É uma paz que excede toda a compreensão humana, porque ela não vem de fonte humana, ela vem de Deus. Porque Cristo, que é o príncipe da paz, quando Ele enche os nossos corações, a sua paz se estabelece no nosso íntimo. E meus irmãos, tudo que nós precisamos é ter o coração e a mente pacificada diante de Deus. Tudo que nós precisamos, não é verdade? Às vezes você tem dinheiro, você tem recursos, está tudo bem, né? Você está com a tua situação financeira resolvida, não é? Você tem ali um carro pronto para te levar para onde você quer, você pode viajar para onde você quiser, mas você deita a sua cabeça no travesseiro e não consegue dormir, porque a tua cabeça está toda embarulhada com a resposta que tem que dar para o chefe, a produção, não é? A meta que tem que bater, e isso, e aquilo outro, e mais isso, e mais aquilo outro. Ou seja, tudo parece estar bem, menos no seu íntimo, menos lá no seu coração e na sua alma. Meus irmãos, isso está errado. Isso tem que mudar. E isso não muda pedindo demissão. Não muda ela mandando o chefe embora. Não muda mandando o problema embora. Só muda quando nós começamos a ser mudados no nosso interior. Quando Deus começa a fazer aquela obra, aquela faxina no nosso íntimo e transformar o nosso coração embarulhado, o nosso coração cheio de conflitos, num coração pacificado.
E aqui Paulo fecha um círculo perfeito, porque ele começa com alegria e termina com a paz. Não pode haver nada melhor, não é, irmãos? Começa com alegria e termina com a paz, mas no meio o que tem? No meio tem um trabalho que precisa ser feito em oração. E esse trabalho que precisa ser feito em oração é um trabalho que só pode ser feito quando nós colocamos diante de Deus o nosso coração, a nossa alma, quando nós o abrimos e deixamos que Ele entre, que Ele veja o que está ali dentro de nós. Uma vez que nós reconhecemos e buscamos nele o conforto, buscamos nele a cura, a graça e a solução. A ansiedade está no meio, precisando ser enfrentada, tratada, por meio da oração confiante, na graça de Deus, na provisão de Deus, no sustento que vem de Deus, não só pelo fato do que se vive aqui agora, mas porque o Senhor está perto. E porque Ele está perto, eu sei, como Jó, que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e trará um reino de paz, justiça plena, completa, satisfação e contentamento para todos nós, na sua presença bendita e eterna. Então, irmãos, eu quero deixar para os irmãos esta palavra de despertamento e ao mesmo tempo de conforto. Na presença de Deus existe cura para a ansiedade, né? Nesse nível que nós estamos trabalhando aqui, mas veja, mesmo no nível de uma doença, de um transtorno, se o Senhor quiser, Ele pode nos curar, sim, pode. Evidentemente, quando nós estamos numa circunstância como essa, nós não procuramos a Deus em primeiro lugar. Na maioria das vezes nós procuramos os médicos. Não há nada de errado com isso, mas pode ser melhor. E para melhorar, a gente precisa sempre entender que Deus deve ser o primeiro lugar e a primeira porta onde nós vamos bater. O primeiro recurso que nós vamos buscar. O primeiro lugar onde nós vamos chorar as nossas dores, lamentar as nossas aflições, esvaziar o nosso coração de tudo aquilo que tem trazido essa ansiedade que é tão prejudicial e que faz tanto mal para a gente. Vamos orar a esse respeito? Amém? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua misericórdia, tua bondade, o teu amor, que permite que nós possamos ser tratados pela tua palavra. Essa noite estamos aqui diante de necessidades que trazemos diante do teu altar. Senhor, sabemos que a ansiedade alcança todos nós, que ela pode tocar cada coração aqui de um modo diferente, mas para alguns ela pode se tornar muito mais danosa, muito mais profunda e muito mais prejudicial do que para a maioria. Eu te peço em primeiro lugar por esse meu irmão, por essa minha irmã, que tem sofrido, ó Pai, com a ansiedade nesse nível mais profundo, a ponto de perder a sua alegria, de perder a sua paz, a ponto de perder a docilidade, a ponto de esquecer que pode ter uma vida com uma qualidade muito melhor e muito maior, com alegria, com paz no coração, talvez porque já vive esse contexto de ansiedade há tanto tempo. Eu te peço a cura nessa noite, que o teu Espírito venha operar, Senhor, e colocar sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, como hoje ouvimos pela manhã, os seus gemidos, para que o Senhor ouça, ó Deus, esse coração que sofre, essa mente, ó Pai, que está atribulada, que o Senhor estabeleça ali a tua paz, o teu descanso, o teu refrigério, o teu renovo, Pai querido. Dá sabedoria, Senhor, para que tudo possa ser administrado adequadamente, mas a partir de um coração cujo centro está pacificado pela presença gloriosa de Cristo Jesus. Que o Senhor traga, ó Deus, para esse coração
o descanso em Ti, Pai. Que esse meu irmão, essa minha irmã busque, ó Deus, esse descanso no Senhor. Quando nós colocamos a nossa cabeça no colo do Senhor e dizemos: ó Senhor, estamos aqui. Nosso coração está aflito, nossa alma cheia de temores, preocupações inquietantes, que tiram o nosso sono e a nossa paz. Nós queremos lançar sobre Ti toda essa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos lembrar que o Senhor está perto, que não demora, o Senhor virá, e o Senhor trará alívio definitivo para todas essas aflições. Mas aqui e agora, hoje, nesse tempo que estamos vivendo ainda, podemos experimentar, Senhor, as primícias daquilo que o Senhor já tem conquistado para nós, e que nos será dado plenamente por meio de uma oração, de uma palavra de súplica, de um clamor, quem sabe até, Senhor, apenas de lágrimas colocadas diante do Teu altar, ó Deus. E ali o Senhor pode ouvir e trazer cura, restauração e renovo para a nossa alma. Restaurar em nós essa alegria sobrenatural, essa alegria, ó Deus, que não está sobre coisas, sobre conquistas, mas sobre uma pessoa, a pessoa de Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é o motivo da nossa canção, do nosso louvor, da nossa adoração. Ele é a razão, Senhor, de todas as razões, para vivermos uma vida alegre, porque Ele venceu por nós, Ele conquistou todas as coisas, Ele venceu o mundo, a morte, o inferno, Ele venceu a morte, ó Deus, que é o nosso inimigo mais temido, Ele já venceu, para que nós possamos ter confiança, e a cada dia nos chegarmos diante do Teu altar com intrepidez, pelo novo caminho consagrado pelo Seu sangue, que nos permite entrar em Tua presença, Senhor, e esvaziar os nossos corações de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que tira a nossa alegria, que rouba a nossa paz, que compromete, Senhor, a nossa amabilidade e nos transforma, Senhor, em pessoas duras de coração, ásperas, truculentas, amargas. Ó Senhor, que o Senhor tire toda a amargura nessa noite. Que a docilidade de Cristo inunde os corações aqui presentes. Que nós sejamos curados, restaurados, renovados, fortalecidos, consolados pela doce presença do Teu Espírito em nossas vidas nessa hora, Pai. Eu oro também por aqueles que vivem a ansiedade num nível mais leve, mas que ainda assim, Senhor, perdem muita coisa com isso, sofrem, ó Deus, que muitas vezes tomam decisões precipitadas. Por conta disso, eu também peço a cura para essas pessoas. Que o Senhor traga, Senhor, ó Deus, tranquilidade, que o Senhor traga descanso a esse coração, que o Senhor traga descanso a esta alma, que essa noite seja uma noite de descanso, que nós possamos atender o convite de Cristo. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave. Meus irmãos, o jugo de Cristo é suave. Tomemos sobre nós o jugo de Cristo, e entreguemos a Ele o jugo que está nos esmagando, que está destruindo a nossa vida, que está nos levando a perder a fé, a esperança e a alegria no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a fazer isso, ajuda-nos a deixar os nossos fardos no Teu altar nessa noite, e saímos daqui, Senhor, alegres, pacificados, com o nosso coração leve, renovado e fortalecido em Cristo Jesus. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.